bem? Estamos gravando esta que é a quarta aula da nossa matéria Geografia Bíblica. Quarta matéria, aula de Geografia Bíblica, turma das terças-feiras, curso básico em Teologia. Hoje é terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Queremos agradecer a Deus, né? Estamos a 4 dias do Natal. Eu já me adianto em felicitar a todos vocês com um abençoado, vitorioso Natal. Em nome de Jesus, que a bênção do nosso Deus possa estar marcando a vida de vocês neste Natal de 2021. Ano difícil para todos, mas estamos aí saindo em vitória. Alguns com enfermidades, outros com outros tipos de problemas, mas estamos saindo aí em vitória. Então, um abençoado Natal para todos vocês, em nome de Jesus, com muita saúde, com muita paz, com as mais ricas bênçãos de Deus, do Todo-Poderoso, sobre a vida de cada um de vocês. Também queremos agradecer os alunos que já procederam com seus pagamentos do mês de dezembro. Muito obrigado. Deus abençoe e recompense vocês. Saibam que a pontualidade dos alunos ajuda a manter a qualidade dos serviços que a nossa escola está batalhando para oferecer a todos. Se você ainda não pôde proceder com seus pagamentos, você pode fazê-lo até o dia 30 próximo. E se você ainda estiver com alguma dificuldade, e que eventualmente pode levar a você ao atraso de mais de 2 mensalidades, converse conosco. Pega o telefone e conversa conosco, que não temos problema em negociar com os alunos com respeito a uma prorrogação. Outra coisa muito importante, eu acabei de enviar por e-mail, preste muita atenção nessa informação. Foram 2 e-mails separados, tá? Um e-mail, eu mandei um conjunto de novos mapas, com os quais nós vamos trabalhar com eles agora, em PDF. E no segundo e-mail, que é o e-mail que eu mandei com um link de acesso à aula, eu mandei 2 mapas em branco, que também vamos trabalhar com eles na aula. Quero saber quantos de vocês receberam estes 2 e-mails. Nós mandamos nos últimos 30 minutos. Irmão Wilson recebeu os 2, perfeito. Manalu. Eu recebi, pastor. Perfeito, perfeito. Quem não recebeu? São 2 e-mails que eu mandei em separado. São esses mapas aqui, pastor? Deixa eu me ver. Sim, esse é o segundo e-mail. Esse é o segundo e-mail. Mas o primeiro e-mail é um conjunto grande de vários mapas coloridos, tá? Para você identificar. Então, o primeiro e-mail, não. Deixa eu ver aqui. Não. Esse é um outro grupo. Eu mandei mais um novo grupo. Isto, perfeito, irmão Wellington, exatamente, tá? Eu vou apresentar na tela e vocês vão identificar. Na verdade, vocês já estão com 3 grupos de mapas que enviei por e-mail. Um que o irmão Elton mostrou aqui agora. Isto, exatamente esse, irmão Elton, perfeito. Este é o segundo grupo, exato, irmã Meire. Então, o segundo grupo eu mandei a coisa de meia hora. E o terceiro grupo são 2 mapas em branco numerados. Nós vamos trabalhar, então, pesado com todo este conjunto de mapas para ajudar vocês a abrir o leque o máximo possível no que diz respeito à visualização de todos vocês. Só me dê 2 minutinhos que eu preciso aqui fazer a chamada, porque no corre-corre eu, às vezes, acabo esquecendo e não é legal eu esquecer. Eu acabo esquecendo. Pastor, tem uma benção para compartilhar. Consegui uma printer baratinha na promoção. Não sei aonde, eu creio que foi no Best Buy no Target. Na Staples. Staples. Ela é wireless. Sim. E printa colorido por $100.
Bom, excelente. Então, ela deve ser de excelente qualidade por esse preço. Tem mais simples também, o wireless no Best Buy por 40. Ela é bem mais simples. Excelente, irmão Abissai. Excelente. Irmão Abissai está preparadíssimo. Meu Deus. Acho que eu vou ter que trabalhar com o irmão Abissai fazendo um part-time com ele, né? Porque o homem é de uma preparação administrativa violenta. Mas muito bom, irmão Elton. Muito bom mesmo. Parabenizo. Mas no Best Buy o irmão encontraria um pouquinho mais barato. Claro, ela é um pouquinho mais simples, um pouquinho mais inferior, mas por este preço, com certeza, deve ser uma excelente printer, uma excelente printer. Deixa eu só que eu fechar aqui a ficha de chamada. Ok, ok, ok. Ok, perfeito, perfeito. Vamos então. Ok, quantos de vocês se lembram exatamente onde nós paramos na última aula? Eu sei onde eu parei. Agora eu quero saber vocês. Entendeu? Porque se tiver algum aluno perdido, eu quero reorientar na página onde nós paramos. Algum aluno aqui está perdido? Aonde exatamente paramos? Vamos ler. A Nós, 12? Por gentileza, quem falou alguma coisa? 12? 12, ok. Alguns alunos estão dizendo página 12. Alguém mais concorda? Eu quero saber. Isso, irmão Wilson está ligado. Não, se irmão Wilson não estiver ligado, eu apago a tomada agora. Agora, nesse exato momento. Se o irmão Wilson não está ligado, é um negócio muito sério. Eu tiro a tomada agora. Tum. Quem mais conseguiu se localizar? A página 12. Perfeito. Nós paramos exatamente na página 12, falando sobre o Rio Jordão. Ok, vamos voltar a trabalhar em cima dessa página, mas eu quero agora fazer uma rápida recapitulação de tudo que a gente pôde estudar em 3 aulas. Lembrando que hoje é a 4ª aula, lembrando também que nós vamos ter uma extensão de mais 5 aulas, começando. Na verdade, esta matéria terminaria na próxima terça, mas nós decidimos fazer uma esticada de mais 5 aulas. Então, nós vamos dominar ainda o mês de janeiro e a primeira terça-feira de fevereiro. E eu creio que eu já anunciei. A próxima matéria, depois desta, será de Geografia Bíblica. Quantos de vocês estão acompanhando as nossas postagens no grupo? Por gentileza, quantos? Isso. Deixa eu dar uma sugestão, eu já falei isso 1 ou 2 vezes, mas nunca é demais pedir. Se o aluno não lê pelo menos 2 vezes por semana as nossas postagens, ele fica perdido, começam a existir problemas de comunicação, mal entendidos, e queremos evitar isto de todas as formas. Então, minha humilde sugestão, gaste pelo menos 2 vezes por semana para ler as nossas postagens. Eu creio que em 7 dias não é muito pedir o aluno a ler lá no grupo as nossas informações, os nossos avisos, que é a forma que nós temos, né, de nos comunicarmos com vocês. Né? Vocês vão entender, nós temos mais de 90 alunos. Fica muito difícil a gente pegar o telefone e falar um a um, um a um. Concorda comigo? É muito difícil falar com 90 alunos, mesmo que seja isso distribuído ao longo da semana, né? Eu gasto muito tempo preparando a apostila, eu gasto muito tempo lendo, corrigindo, gasto muito tempo digitando, eu gasto muito tempo dando atendimento ao telefone. Então, eu tenho um tempo fantástico para eu pegar o telefone, não que eu não queira ou não possa fazer. Quando há necessidade, com certeza, eu não tenho problema de pegar o telefone e conversar com vocês de forma individual para ajudá-los nas suas necessidades, mas de maneira constante eu não tenho como, né? Todos os dias falar com mais de 90 alunos. Então, essa é a razão que o grupo do WhatsApp foi criado, né? Para a gente estabelecer a comunicação básica, bem básica. E aí qualquer outro tipo de comunicação que requeira algo mais específico, de mais urgência, de maior necessidade, aí sim, eu não tenho problema, porque aí eu separo, me organizo no meu tempo para conversar com você, me ajustar ao seu horário e atingir a sua necessidade. Então, meu pedido é, pelo menos, meu irmão e minha irmã, tome o seu tempo para ir lá no grupo e ler as nossas postagens pelo menos 2 vezes
por semana, pelo menos. Os que podem todos os dias, amém, mas não estou exigindo todos os dias. Pelo menos 2 vezes por semana já está de excelente também. Quantos me entenderam? Quantos me entenderam? Quantos me entenderam? Isso, agradeço demais, tá? Demais de coração, se você pode gastar esse tempo 2 vezes por semana para ler as nossas postagens, a gente vai evitar bastantes transtornos e até mesmo evitar certos mal-entendidos por questão de falta de comunicação. Muito bem, vamos então fechar o áudio, que é também outro ponto importante. A gente tem que manter o áudio fechado pelo fato que qualquer ruidinho que sai aqui atrás não tem jeito, ele vaza e causa uma interferência violenta. O aluno, quando tem a sua dúvida, a sua pergunta, quando ele queira participar, gesticula rápido e abre do seu lado o áudio e depois que terminar é só voltar a apagá-lo, a desligá-lo, né? Porque os microfones são muito sensíveis. Essa é a razão que eu uso, né, o meu microfone aqui externo, né, para abafar o máximo possível do som, ainda que eu estou dentro do meu escritório com as portas fechadas, mas eventualmente pode alguém da minha família que me dá um grito e aí fica uma coisa bem chata, bem constrangedora. Bom, agradeço que todos já puderam fechar os seus áudios, mas fiquem à vontade. Irmã Lúcia, se a senhora não se sentir bem, fique tranquila, a senhora fique até onde a senhora puder, tiver condições, né? Mas quando a senhora se sentir que a senhora está bem incômoda, com mal-estar, fique bem à vontade, só dá um tchauzinho, shalom, e vamos estar orando pela sua plena recuperação. Eu sei o que é isso, porque eu fiquei de molho 3 dias e é bem chatinho mesmo. Gente, vamos então fazer uma recapitulação de tudo que nós estudamos em 3 aulas, e aí vamos entrar então nesse grupo de mapas que eu enviei para vocês. Isto. Ok. Todos estão vendo esse mapa na tela? Todos, por favor, só dar um tchauzinho aqui. Deixa eu ver aqui, todos estão vendo? Sim ou não? Pastor Juarez, se pastor Juarez não estiver vendo, aí eu tenho que ficar cego. A visão do pastor Juarez é a visão de águia, a minha é de formiga, mas a dele é de águia. Ele chega longe, Lúcia também. Gente, nós vamos trabalhar então agora assim. Vamos dissecar cada mapa para que a gente possa ter uma visualização do que já estudamos a nível do texto da apostila e a nível do texto bíblico, se bem que também a gente vai bater pesado sobre a questão do texto bíblico. Me acompanhe, por favor. Tá? Este mapa eu acabei de enviar hoje, em torno de meia hora atrás, 40 minutos atrás, numa leva de PDF. Aí você vai tê-lo na sua casa para depois fazer a reconferência. Me acompanhe aqui, por favor. Esse mapa está numerado de 1 a 9. Confere, gente. Este mapa está numerado de 1 ao número 9. Está conferido? Está certo? Estão observando que eu peço a atenção de vocês redobrada, do número 1 ao número 9. Ao lado de cada número, você vai ver que tem uma flechinha, né, apontando para um evento. Aí eu vou pedir você, com muita liberdade, com voluntariedade, abra o seu áudio e diga qual é o evento que você está vendo ligado ao número que eu vou citar. Por exemplo, evento número 1. É um evento bíblico, que aconteceu aqui. Qual foi esse evento? Adão e Eva são criados no Jardim do são Éden. criados no Jardim do Éden. Isto. Muita atenção, então. Adão e Eva são criados no Jardim do Éden. Essa flechinha está apontando ao suposto local, pela narrativa bíblica, aonde foi estabelecido o Jardim do Éden, aqui. O Jardim do Éden, nos dias de hoje, foi estabelecido em um país. Qual o país, o nome desse país nos dias de hoje? Qual seria? É só você olhar com o mapa com atenção. Iraque. Iraque. Perfeito. Iraque. Anote aí. Se puder anotar no seu caderninho de notas, seria interessante. Então, Adão e Eva são criados no Jardim do Éden. E o Jardim do Éden ocuparia
o país cujo nome atual se chama Iraque. Observa bem a localização, tá bom? Número 2. Está aqui o número 2. Qual é o evento que está ligado à localização número 2? O dilúvio, o Dilúvio, repouso da arca, dos montes, Ararat. Ararat. Isto, perfeito, perfeito. O dilúvio, o repouso da arca nos montes Ararat e o repovoamento da terra. Preste bem atenção, então. Os montes Ararat, nesta posição. Qual o atual país que estaria os montes Ararat? Que país? Você olha no mapa e vai descobrir. Turquia. Turquia, excelente. Então já estamos identificando os locais dos eventos bíblicos. Número 1, o Jardim do Éden, nesta posição, no atual país chamado Iraque. Os montes Ararat, onde encalhou a arca e começou o repovoamento do planeta, aqui neste ponto, no país atual de nome Turquia. Vamos ao evento número 3. Está aqui o evento número 3. Qual foi o evento número 3? Ou qual é o evento número 3? A Torre de Babel, Babel, a confusão das línguas. Isso, a Torre de Babel e a confusão das línguas. Então, observa aqui. E qual o país que ocuparia ou que ocupou nos dias de hoje a Torre de Babel? Você vai Iraque. ver. Iraque. Então, estamos aprendendo que o Iraque foi palco de 2 países importantes na história bíblica: o Jardim do Éden e a Torre de Babel. Vocês se lembram qual a cidade que se estabeleceu a Torre de Babel? A Bíblia diz que é nas Campinas de Sinear, mas depois assumiu um novo nome, que foi o palco, na época, né? Ou pelo menos 230 anos depois, do império mais importante da antiga história. Vamos lá. Vou fazer Babilônia. Babilônia. Então, escreva aí. Babel foi o palco, foi o berço do mais antigo e mais poderoso império da história, conhecido como Império Babilônico. Daí, então, a cidade de Babilônia, porque o nome antigo da cidade de Babilônia chamava-se Sinear. Ótimo. Então, estamos aqui no evento número 3, a Torre de Babel, a confusão de línguas. O evento número 4 está ligado a que acontecimento bíblico? Evento número 4. Ur dos Caldeus, o chamado de Abraão. Isto, Ur dos Caldeus, chamado de Abraão. Agora, eu vou mostrar uma coisa a vocês que vai surpreender. Preste muita atenção. Eu vou mostrar algo para vocês que agora vai deixar vocês de boca aberta. Ao longo de muitos anos, preste muita atenção, isso aqui é bem estranho e, ao mesmo tempo, muito interessante. Ao longo de muitos anos, nós aprendemos e somos ensinados na escola dominical, somos ensinados até em escolas teológicas, que Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Correto? É assim ou não é? É. Mas eu vou provar a vocês que não é. Pela narrativa bíblica. Isso aqui é estranho demais. Preste muita atenção. Eu vou provar a vocês que pela narrativa bíblica não foi em Ur dos Caldeus que Deus chamou a Abraão. Pastor, você está ensinando uma heresia? Não. Então a Bíblia tem algo errado. Eu posso estar errado na interpretação do texto, mas o texto, quando revela, é impossível ele estar errado. Abra lá comigo Gênesis capítulo 11. Anote isso aí, isso aqui é violento. E quem me ensinou a encontrar isso? Pastor Antônio Gilberto. Quem já ouviu falar dele, quem já o conheceu pessoalmente, ele foi o grande mestre das Assembleias de Deus do Brasil nos anos 70, 80 e 90. E foi o meu mentor por 14 anos seguidos. Ele soltou essa
numa sala de aula da EPO, Escola de Obreiros, de Preparação de Obreiros Evangélicos, na Assembleia de Deus de São Cristóvão, em 1978. Gente, você não imagina o burburinho que deu essa declaração. Pastor, só está errado. Então, a Bíblia está errada. Então, a Bíblia tem um grave erro ortográfico, gramatical e semântico. Os pastores ficaram tudo de barba de molho. Tinha um grupo bem... Eu não era pastor na época, eu era apenas um simples diácono, mas muita gente ficou de barba de molho. Alguns deram o braço a torcer, outros consideraram uma má interpretação da parte do pastor Antônio Gilberto o texto. Agora, eu vou apresentar a vocês qual foi o texto. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 24. Me acompanhe. Quando a gente acompanha a linha do texto, a gente vai começar a unir pontos, ligar os pontos, aí você vai entender a narrativa. Gênesis 11, 24. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Quem era o pai de Terá? Quem foi o pai de Terá nesse texto? Naor. Naor. Me acompanhe. Verso 25. Viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. Muita atenção aqui no verso 26. E viveu Terá 70 anos, e gerou 3 filhos. Quais foram esses 3 filhos? Abraão, Naor e Arã. Sim, agora vamos corrigir aqui. Não de momento Abraão, de momento Abrão. Somente. Abrão. Isto. Abraão foi depois, mas o nome dele inicial foi Abrão. Então já sabemos aqui que Terá gerou 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. Presta atenção ao verso 27. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Verso 28. E morreu Arã, estando em seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Anote aí. Ur dos Caldeus. Terra de nascimento de quem? Arã, Naor e Abraão e Terá. Em outras palavras, a família de Abrão era toda da onde? Ur dos Caldeus. Então, o texto bíblico está nos informando que Ur dos Caldeus é a cidade de nascimento da família de Terá. Está me acompanhando? Terá foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Quando estão me acompanhando? É o que a Bíblia aqui está me informando. Então, Ur dos Caldeus é a cidade natal desta família. Verso 29. Tomaram Abrão e a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. Quem é esta mulher, Sarai? Alguém se lembra? Sara, porque ela muda de nome lá na frente. É outra coisa interessante que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. E da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Versículo 30. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Confere perfeitamente, porque lá na frente o nome dela é mudado, Sara, e ela continua estéril, até que Deus faz uma promessa a Abrão, aí muda o nome para Abraão, e Sara muda de nome de Sarai para Sara. Versículo 31. Muita atenção. Aqui que está a pegadinha. Aqui que está a pegadinha. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, ou seja, neto, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até a Arã
e habitaram ali. Leu com atenção esse texto do verso 31. Eu vou ler de novo. Muita atenção, vou ler de novo, e você aqui vai descobrir algumas coisas super interessantes. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. Anotaram? Olha o 32. E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Vamos lá entender isso aqui agora. Quando Deus dá a chamada, ele dá a chamada específica para quem? Para Abraão, para Arã, para Naor, para Terá. Para quem Deus dá a chamada, segundo a Bíblia? Era. Aonde você pode me dizer isso? Deus. Não, foi para Abraão. Para Abraão, é. Oh, Mas o Abraão é mais específico lá no 12. preste Mas foi atenção. para ele que o Senhor... Preste atenção. Aqui. Aí temos um problema. Deus só deu a chamada a um deles. E esse um deles foi Abrão. Abrão. Vamos lá no Abrão. versículo, no capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda não mudou de nome, está como Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui temos um grande problema. Deus, nesse texto, através da revelação que ele dá a Moisés, não está se referindo que Abrão tinha que sair de Ur dos Caldeus. Preste atenção no texto. Aqui Deus está deixando claro: sai da tua terra. E esta terra não quer dizer exatamente o local de nascimento, mas o local de habitação. Lembre-se, eles eram caldeus. E os caldeus, por uma natureza cultural e étnica, eles eram um povo que nômade. O que é um povo nômade? Um povo peregrino, um povo que trafega de um lado a outro. É um povo que não tem uma geografia fixa. Então nós temos que levar em consideração o aspecto sociocultural. Se você interpreta a Bíblia literalmente, sem levar em consideração o pano de fundo sociocultural, aí você vai ter um grave problema. Então vamos entender isso aqui. A chamada Deus dá a quem? Abrão. Não é a Terá, escute, não é a Arã, não é a Naor, não é a Ló, é a Abrão. Segundo detalhe que lemos aí na Bíblia, Deus se chamou, e chamou porque a Bíblia o diz, Abrão. Deus não chamou Abrão de Ur dos Caldeus. Por quê? Porque a Bíblia aqui não nos informa que foi de Ur dos Caldeus. A Bíblia aqui nos informa que Ur dos Caldeus foi o berço de nascimento da família de Terá. E quem era a família de Terá? Abrão, Naor e Arã. Estou anotando, gente? Eu estou levando... Pastor, mas eu tenho uma dúvida aí, porque no capítulo 11, o único que ele fala que nasceu no Ur de Caldeus foi Naor. Naor não, desculpa, Terá. Não, nós chamamos que morreu? Terá morreu em Arã. Arã. Preste atenção, preste atenção. Terá saiu com a sua família... Pastor, Sim. Não, o que eu quero dizer não é isso, não. Ele fala de Arã, né? Que Arã nasceu no Ur de Caldeu e lá ele morreu. Não. Vamos cuidar, ter muito cuidado aqui. Aqui nós temos dois nomes parecidos. Arã, dois nomes muito parecidos. Arã, aí temos o nome de um dos irmãos de Abrão e a cidade em Canaã, onde Terá parou 25 anos.
Pastor Prestes, Vamos lá. a questão aí é quando a pessoa lê um versículo isolado na questão. Esse é o problema. Porque na decorrência aí, se o senhor vai chegar lá no versículo 4, fala especificamente no versículo 4, capítulo 12, versículo 4, fala de onde Abraão saiu, literalmente. Claro, explícito. Exatamente. Versículo 4. Obrigado, irmão Elton. Irmão Elton foi lá Pastor. na frente. Sim. Tá, Pastor, olha o verso 28. Só um Verso minutinho. 28 diz o seguinte: Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando aí ainda vivia Terá, seu pai. Então, indica aqui que o único que nasceu lá no Ur foi ele, os outros não. Todos, sim, nasceram em Ur. O Pastor, código... Sim, irmão Abissai. Então, o texto que Neemias capítulo 9, o verso 7 está dizendo, ele só tá mencionando, então, da onde Abraão saiu, mas não que o chamado se deu em Ur dos Caldeus. Exatamente. Porque o texto fala assim: Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus, ele puseste por nome Abraão. Que o tiraste. Interessante. E não implica que foi o chamado não implica que foi o chamado lá. Aí está. Esse é o probleminha da geografia bíblica quando nós não estudamos ou desconhecemos os dispositivos da geografia bíblica, vamos fazer com que o texto bíblico afirme algo que, na verdade, não está escrito. Perfeita observação do irmão Abissai. Perfeito. Eles saíram, eles nasceram em Ur dos Caldeus, mas a chamada, como o irmão Elton nos colocou, e está no versículo 12, 4 de Gênesis. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aí temos a chave, a geografia que está nos dizendo que a chamada de Deus, Abraão, se deu em Harã. E observe o detalhezinho, antes que eu atenda a irmã Ana Lu. Houve necessidade que alguém morresse para Deus falar e trazer o chamado. Quem é essa pessoa que teve que morrer? O pai de Abraão. Porque o pai de Abraão era o problema. Era o bloqueio. Pastor, é outra coisa também. Por que ele era o problema? Porque ele era o chefe, o clã de uma família de alto nível de idolatria, uma família sacerdotal, uma família de grandes idólatras. E é o problema que, se o patriarca morre, dá mais facilidade para os demais membros se moverem em todos os sentidos. Deus poderia fazer da maneira que ele quisesse, mas ele decidiu fazer desse jeito para eliminar, ou seja, fez com que, aliás, não fez, permitiu com que falecesse o patriarca para que o chamado... Então, segundo o patriarca, foi o Abrão. Pelo que está lendo aqui, ele é o primeiro filho dos três. Exatamente. Então, a autoridade foi para ele. A lei da primogenitura, ela vem dos semitas, dos ugaritas, na verdade. O que os israelitas adotaram, grande parte dos seus costumes sociais, étnicos e religiosos, eles adotaram de quem? Dos ugaritas. Então, Abraão era de uma família de ugaritas. Sim, irmã Lúcia. Tem outro detalhe aqui também que eu já agarrei aqui nesse texto. Olha para você ver. No verso 32 do 11 diz o seguinte: Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Mas quando eu volto lá no texto, no 26, diz que Terá tinha 70 anos quando ele gerou Abraão, Naor e Harã. Ok? Então, quer dizer que quando ele saiu, quando Abraão foi chamado, ele não estava ele estava com menos de 205 anos, ele estava com 140. Exatamente. Então ele estava vivo, ele não morreu. Por ele enquanto, só não seguiu. Terá só morre com 205 anos. Pois olha aí para você ver. É só fazer as contas. É isso que eu fui fazer a conta, que eu fiquei agarrada. Por quê? Se aqui que a gente vê o texto todinho, diz que ele gerou quando estava com 70 anos. Então,
Se Abraão foi chamado com 75, então ele estava com 145 anos. Corretíssimo. Então, quer dizer, provavelmente ele não estava morto, ele só continuou na idolatria. Ele não quis seguir a Canaã. Mas, na verdade, Terá morre. O texto bíblico é Mas claro. morre com 205. Com porque se quando chama Abraão estava com 75, então quer dizer que Terá estava com 145. Ele viveu mais não sei quantos anos depois que Abraão saiu de... Só acompanha o seguinte, o livro de Gênesis não é um livro que acompanha 100% a linha narrativa linear no tempo. Eu já creio que eu já comentei isso com vocês. O livro de Gênesis ele vai e volta no tempo. Essa é a grande dificuldade do livro de Gênesis. Pastor, o problema é a ordem cronológica. Isto, nós não podemos seguir uma ordem cronológica 100% estricta, porque por 3 razões básicas. Aí você vai entender agora. Número 1, o livro de Gênesis foi dado por revelação. Número 1, foi Moisés quem o escreveu. Esta revelação tem 2 fontes. Quais são essas 2 fontes? A fonte oral e tradicional, e a fonte documentada. Moisés, em momento nenhum, estava presente em nenhum dos acontecimentos narrados nos 50 capítulos do livro do Gênesis, desde a recriação do planeta Terra, da criação do homem, do dilúvio. Moisés não estava presente em nenhum acontecimento, concorda comigo? Ele não podia estar presente. Então, tudo que ele recebeu para escrever o livro do Gênesis foi por revelação e por tradição oral e documentada. Essa é a característica de um livro, quando ela tem essas 2 fontes. Um livro da Bíblia, anote aí. Quando tem essas 2 características, a característica de revelação e a característica de tradição oral e documentada, não estando a pessoa como testemunha ocular, a narrativa ela sofre dificuldades na compreensão, ou seja, ela vai seguir uma linha no tempo até determinado momento. E é num certo momento que acontece, ela trabalha com o chamado feedback. O que é feedback? Ela pode voltar no passado para recapitular como aquele acontecimento que está sendo narrado chegou até ali e novamente voltar no mesmo ponto que parou. Ou pode avançar alguns anos no futuro para explicar aquele ponto da narrativa do presente. O livro do Gênesis é um livro difícil, muito difícil. Não é nada. Êxodo já fica mais fácil. Observa a característica. Mas olha, você vê aqui no 11, quando eles narram aqui, quando Moisés narra que toda a descendência, ele faz questão de falar de cada uma idade que eles tinham quando gerou os filhos. Né? O negócio, na verdade, aqui é para esclarear a descendência de Abraão, que era a descendência de Sem. Né? Exato. Mas acontece que toda a vida esse pedaço, me desculpe, mas eu não consigo concordar com isso, que se ele teve os filhos quando estava com 70 anos, significa que na chamada de Abraão ele estava com 145. No meu entender, Terá não foi porque ele continuou na idolatria. Você entendeu? Porque ele morreu com 205 anos. Na verdade, escute, irmã, é que eu não tenho tempo para entrar nos detalhes agora. A Maria gastar mais tempo, mas o objetivo dessa explanação é a gente ter a visualização dos locais do local. Isso. Mas eu vou resumir em poucas palavras. Terá não chegou a Canaã. Ele parou em Harã. Porque ele estava sendo o obstáculo à chamada de Deus a Abrão. Então, o patriarca teve que morrer para Deus falar com Abraão. Esse é o negócio, que teve que morrer, pastor. Mas como que ele morreu? Isso aí até hoje eu não pude concordar com esse pedaço. Porque se ele estava com 70, seu pai tinha 70 anos quando o teve, e Abraão tinha 75 quando foi chamado de Harã, isso significa que Terá tinha 145 anos. Corretíssimo. Ele morreu bem depois, significa que ele não quis ir. Mas parece que, pelo jeito do texto aqui no capítulo 12, quando ele ele diz que Abraão estava com 75 anos de idade. Significa que vou passar até a próxima semana um texto que eu escrevi sobre essa questãozinha cronológica bem interessante. A irmã vai entender, que, repito, eu não posso tomar mais tempo nessa área. Sim.
Tá, só que daí, tipo assim, dá uma outra confusão um pouquinho maior aí, que é o seguinte, quando Estevão está para ser apedrejado no livro de Atos, capítulo 7, o sumo sacerdote pergunta para ele, porventura é isso aí? Capítulo 7, verso 1. Aí no verso 2 ele responde assim, e ele disse, isso é Estevão falando, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Certo. Então a chamada se deu, pelo texto, a chamada se deu em Ur dos Caldeus. Repete o texto, por favor, que eu vou lhe explicar agora. Repete de novo. Ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O irmão entendeu o que acabou de ler? Leia de novo. E agora o irmão vai entender melhor. De novo, repete esse texto. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Aonde estava... Onde ele habitava antes de Harã? Preste atenção. Ur dos Caldeus, ué. O Ur dos Caldeus não está na Mesopotâmia, ela está no fundo da Mesopotâmia. Quem está na Mesopotâmia é Harã. Vai lá na geografia. Pastor, mas aí também a gente tem que levar em conta a caminhada que ele fez. Sim, entendeu? Mas vamos ver. A caminhada de Ur até chegar em Harã, com certeza eles pararam em vários lugares, né? Vamos trabalhar no seguinte princípio. A Bíblia fala Mesopotâmia. Se a gente pega o mapa do mundo bíblico, Harã está dentro da Mesopotâmia. Ur dos Caldeus, ela está no fundo, entrando no Golfo Pérsico. Então, geograficamente, não casa. Vamos pela geografia. Então, isso aí seria um erro de edição, pastor? Não. Não, é de interpretação. De interpretação. Vou repetir, me acompanhe. Dentro da Mesopotâmia tem um conjunto de cidades, na região de Entre Rios. Nós vamos avançar aqui nos mapas, aí você vai ver. E Harã está dentro da Mesopotâmia. Ur dos Caldeus está no fundo, já no Golfo Pérsico. Não faz parte da Mesopotâmia. Então, a Bíblia não errou. A Bíblia deu a narrativa perfeita, estando na Mesopotâmia. Quer dizer, a mesma coisa em Harã. Exatíssimo. Ur dos Caldeus não está dentro da Mesopotâmia, está no Golfo Pérsico. Então, por isso que eu acho que ele não foi chamado lá em Harã, e no Ur de Caldeus, eu assim, particularmente, como sendo pai, Deus deu ele a oportunidade. Você entendeu? Sendo ele o cabeça do lar. Entenda, meus irmãos, eu não estou aqui trazendo a polêmica, porque o pastor Antônio Gilberto, quando ensinou isso, gerou-se a polêmica. A questão é identificarmos o linguajar bíblico no ângulo da geografia. Essa é a dificuldade. Conseguimos identificar o linguajar da geografia bíblica? A maioria de nós temos uma tremenda dificuldade. Estamos aqui tendo a prova clara. A maioria de nós pegamos o texto, como disse o irmão Elton, de forma um pouco isolada. E é muito fácil você trazer uma interpretação com o texto de uma certa maneira isolada. Guarde aí, gente. Dentro da Mesopotâmia não está Ur dos Caldeus. Mas está Harã, então quer dizer, foi em Harã que Deus apareceu para ele. Quer dizer, na Mesopotâmia, confirmação. Preste atenção, na Mesopotâmia está Harã, está Nínive, mas Ur está aqui, ó. Gente, está aqui, ó. Está embaixo, né? Aqui, ó. Pastor, mas como se explica o final do texto desse rapaz aí? Aí que está a chave do negócio. Nós temos que analisar texto e contexto para não gerar pretexto. Vamos avançar? Não tem mais coisa, gente. Vocês vão ficar de boca aberta o que tem pela frente, que só a geografia bíblica nos vai dar uma visão mais ampla. Isso aqui é um lindo quebra-cabeças. Quando você começa a juntar as peças, aí elas vão fazer sentido. Vamos lá. Nós já fomos o número 4. Número 5. Número 5. Está aqui, estão vendo o número 5? Qual é o evento ligado ao número 5? Vamos lá. Estão vendo aí? Qual evento? Os patriarcas, os deslocamentos de Abraão, Isaac e Jacó. Isto. Então, aqui nesta área, quase acima entre a Síria e o Líbano, foram o local de transição aonde Abraão, Isaac e Jacó se deslocaram. Então, essa área aqui que você está vendo, nesse retângulo, é a área de intenso deslocamento dos 3 patriarcas do Antigo Testamento. Então, está aqui o número 5. Número 6. Aonde eu vejo o número 6 aí?
Pastor, qual que é o nome? O êxodo, a jornada dos israelitas rumo à terra prometida. Isso, só um momentinho, pastora Darlete. Volte a fita. Qual a sua dúvida, pastora Darlete? A localidade com os patriarcas. Sim. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, se deslocaram entre a Síria e o Líbano, onde está esse retângulo. E aonde que estava Arã, pastor? Aqui. Ok. Aqui, na verdade, aqui, Mesopotâmia, está aqui. Lá frente vocês vão ver um mapa que vai mostrar. Vamos lá. Então, o número 6, o êxodo, a jornada dos israelitas junto à terra prometida. Vamos lá. Se aqui o número 6 é o ponto de saída dos israelitas para a terra prometida, como eu chamo essa parte, vocês estão vendo aqui essa parte escura verde, segundo a geografia bíblica, como é o nome que eu dou? Oásis? Não. Manassés. Não, eu falei alguma coisa na última aula. Eu creio que estou lembrado que eu falei alguma coisa. Delta Nilo? Delta do Nilo. Delta do Nilo. Se aqui é o Delta do Nilo, e o que é isso aqui, ó? Essa linha que vai descendo, o que é isso? O Nilo. O Rio Nilo. Então, esse é o Delta do Nilo no formato de um triângulo invertido. Por quê? Tem o formato de um triângulo invertido. Tem uma razão que a geografia bíblica... Ele tem três rios aí, 3 desaguamentos. Não necessariamente. É o único rio que nasce do norte para o sul? É isso que você falou? É uma característica geográfica, mas qual a razão do nome Delta do Nilo? Tem uma razão que a geografia bíblica deu esse nome, ou a geografia secular. Cera do rio. Não, eu creio que vocês esqueceram. Porque esse desenho aqui não lembra um triângulo invertido, sim ou não? É a razão da letra delta no grego. A letra delta no grego é um triângulo. É exatamente o desenho de um triângulo. Aí você pega um triângulo, como você conhece, nós conhecemos, e inverte. Então, o delta do Nilo quer dizer um triângulo invertido, delta. É a letra D no grego, porém em posição invertida. Muito bem. Número 7. Estão vendo aqui o número 7? Ó. Qual é o evento ligado ao número 7? Monarquia hebraica, expansão dos reinos unificados e a divisão do reino em 2, Judá e Israel. Excelente. Então, toda esta área aqui é a área de ação da monarquia hebraica, dos reinos unificados, inicialmente, e depois a divisão do reino em 2, em Judá e em Israel. Não falamos em detalhes, mas vamos lá. Quem foram os reis do Israel unificado? Na ordem cronológica, se alguém puder me responder. Quem foram os reis do Israel unificado? O primeiro? Creio que o primeiro foi Davi e Salomão. Davi e Salomão. Não. Saul, ok. Davi e Salomão. Isto, essa é a ordem. Saul foi o primeiro rei. Depois seguido por Davi e depois por Salomão. Qual foi o primeiro rei de Israel e o primeiro rei de Judá? Isto é, depois de Salomão, o reino foi quebrado em 2, ok? Aí veio o primeiro rei de Israel e o primeiro rei de Judá, agora já divididos. Vamos lá, alguém se lembra? Depois de Salomão, quem foi o primeiro rei? Manassés. Não, Jeroboão. Jeroboão primeiro. Certo, mas Jeroboão primeiro foi o primeiro rei de Israel. Jeroboão primeiro foi o primeiro e Roboão foi o de Judá. Isso, lembra-se que os dois foram filhos de Salomão. Só que Jeroboão primeiro, porque teve o Jeroboão segundo. Esse é o nosso probleminha. Como também a Bíblia fala de um só Nabucodonosor, mas existiram 2 na história. De que então a Bíblia fala?
De Nabucodonosor I ou segundo? Resposta, Nabucodonosor II. Preste atenção nesse detalhe. A Bíblia não é para ser um livro de detalhes históricos, mas ele confirma esses detalhes. Você nunca vai ver na Bíblia, por exemplo, que Assuero. Quem já leu na Bíblia sobre o rei Assuero? Eu. A qual fato está ligado ao rei Assuero? Alguém se lembra? Tem um acontecimento. Esther, exatamente. Mas a Bíblia não diz historicamente quem foi Assuero. Foi Artaxerxes II da Pérsia. Porque teve Artaxerxes I, Artaxerxes II, Artaxerxes III e Artaxerxes IV. Então a história fala de 4 Artaxerxes. Pastor, agora pegou, mas geografia bíblica é isso. A geografia bíblica, queira ou não, ela mexe com a história e mexe com a arqueologia. Então, queira ou não, a gente vai ganhar um pouco de noção da história e um pouco de noção de arqueologia. Então, esses 3 juntos fazem o panorama para entendermos melhor a geografia bíblica. Perfeito. Vamos, então, ao número 8. Número 8. Onde está o número 8 aqui? Número 8. Eu não estou vendo. Alguém já está vendo? Alguém localizou o número 8? Cativeiro babilônico. Isso, está aqui, ó. Cativeiro babilônico. Se deu em que país da atualidade? No Iraque. Iraque. Então já temos aqui 3 locais, não é, que o Iraque ganha protagonismo no cenário bíblico, né? O chamado de Abraão, supostamente, mas sabemos agora pela geografia bíblica que não foi, seu berço de nascimento da família de Abraão, o Jardim do Éden, a Torre de Babel e agora o cativeiro babilônico. Perfeito. Evento número 9. Evento número 9. Aonde está? Regresso do cativeiro, reconstrução de Jerusalém. Isto. De que cativeiro? Do cativeiro babilônico ou do cativeiro assírio? Babilônico. Babilônico, porque existiram 2 cativeiros. Lembra-se disso? O primeiro porque cativeiro... outros não voltaram, né, pastor? Exatamente. Dá um pouquinho de confusão. O primeiro cativeiro foi o cativeiro assírio, que aconteceu em 722 a.C. Aí Assurbanipal, Tiglat-Pileser III. Pastor, só uma perguntinha aqui. No Ur do Caldeus é chamado, era na Mesopotâmia, atualmente é aonde? Atualmente é o Kuwait. É o Kuwait. No passado ele tinha uma partezinha que entrava no Iraque, mas hoje ele é parte do Kuwait. Então, o senhor considerou os 3 aqui do Iraque, o Ur do Caldeus, o senhor considerou mas aqui, na época, parte dos caldeus estava dentro do Iraque, porque as fronteiras foram delimitadas a partir de 1949. Amém. Em 1949. Só uma pergunta escatológica, que me perdoa, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Mas puxa, não tem jeito, né? Puxa. A Síria foi que atacou Israel, levou cativo. Babilônia levou Judá. Porém, a Bíblia fala que foi exterminado o povo as 10 tribos de Israel. Só que na escatologia vai falar que vai sair 12 mil de cada tribo, que serão 144 mil. E onde Deus vai tirar esses 12 mil? Então, ficaram remanescentes. Claro. Ali a Bíblia não pode colocar ela como a afirmativa perpétua. Ou sim, só para aquela época, né? Não. Apocalipse capítulo 7. Vai lá, lê com atenção. Está bem claro ali. Que os 144 mil vão sair de 12 mil de cada uma das 12 tribos. Lembrando que as 12 tribos originais incluíram Adão, Levi e José. Repito, as 12 tribos originais, de acordo com Gênesis capítulo 50, 49 e 50, as 12 tribos originais incluiu Levi, Dan e José. Mas, a título da distribuição da terra e da herança das promessas de Deus para o milênio, aí mudou. Dan é excluída, está bem claro lá no capítulo 49, versículos 13 ao 17. Dan é excluída, José dividido em 2 partes, Manassés e Efraim,
E Levi não ganha parte na terra, porque a parte de Levi é o sacerdócio. Pastor, mas a questão aí eu não tenho um versículo em mente agora, mas o versículo fala que depois que a Síria levou, Deus falou que ia extirpar Israel naquele período. Tinha Judá e tinha Israel, e Deus ia extirpar. E Deus extirpou. Me mostre o texto. Eu agradeceria se o irmão Eu vou localizar o mostrar o texto. texto. E aí eu vou lhe explicar o probleminha da interpretação. É um texto isolado que o irmão não está considerando o contexto. Esse é o nosso probleminha. Temos, às vezes, um acidente. É um acidente, não é uma coisa voluntária de interpretarmos o texto de maneira isolada. Vamos lá. Jerusalém, então, ela é reconstruída aqui. Então, essa parte aqui da geografia indica Jerusalém. Vocês se lembram quais os dois nomes antigos que teve a cidade de Jerusalém na ordem do tempo? Teve um nome bem antigo, depois veio um outro segundo nome antigo, aí vem Jerusalém. Salém. Salém, Jebus. É o contrário. Jerusalém. Salém é o nome mais antigo. Depois entra Jebus e depois Jerusalém. Salém remonta do tempo de Melquisedeque. Estou falando de 4.500 a.C. Depois Jebus, quando Josué entra na Terra Prometida. E, por fim, Jerusalém. Bom, então nós já tivemos uma visão básica, visualize isso aqui, ó, uma visão básica do mundo bíblico. Vamos lá, vamos passar para outro mapa. Esse mapa ele já mostra um pouquinho diferente. Estão vendo esse mapa? Quantos estão vendo esse mapa com uma parte violeta bem destacada? Este é o Império Romano, o império mais poderoso de toda a história. O babilônico foi o mais poderoso do mundo antigo, bem antigo, mas da história universal, sem dúvida nenhuma, foi o Império Romano. Tá? O Império Romano foi profetizado no sonho da estátua que Nabucodonosor teve em Daniel capítulo 2, né? Com várias divisões. E a divisão do Império Romano tem duas partes. Né? Uma parte, Daniel revelou a Nabucodonosor que ele viu duas pernas de ferro. Alguém se lembra? Que as pernas eram de ferro? Isto. E vocês se lembram que os pés eram uma mistura de barro e ferro, e barro e ferro não tem liga, não se agarram, não se colam. Se lembram disso também? Se lembram ou não? Ok. E qual seria a interpretação disto? Vamos entender isso aqui agora, a título da história e a título da geografia bíblica. Como o nosso irmão Elton falou, não tem jeito a gente escapar de escatologia. Né? Quando a gente fala de geografia bíblica, a gente cai em história, arqueologia e também um pouco em escatologia. Anote aí, as duas pernas de ferro da estátua falam das duas partes que o Império Romano teria ao longo da história. Como assim duas partes? Porque a história nos diz que o Império Romano foi dividido em dois. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. A cidade de Roma ela é destruída em 476 depois de Cristo por um homem, por um bárbaro chamado Odoacro. Quando Odoacro chega em Roma, aqui Roma, ok? O Império Romano ele é quebrado em duas partes. Aí fica o Ocidente e o Oriente. E o que define o Império Romano do Ocidente, do Império Romano do Oriente? Roma continua sendo a capital do Império Romano do Ocidente, ainda que devastado, destruído pelos bárbaros. Mas a cidade, você está vendo aqui, ó, a cidade de Bizâncio se torna a sede do Império Romano do Oriente. Só para você entender melhor, Bizâncio se tornou depois Constantinopla. E Constantinopla atualmente é a cidade de Istambul. Istambul não é a capital da Turquia, a capital da Turquia é Ankara. Mas Bizâncio, e Constantinopla e Istambul foram as cidades mais importantes, ou a mesma cidade com 3 nomes diferentes, e se tornou a capital do Império Romano do Oriente. Mas esse mapa aqui é um Império Romano todo unificado, em torno de 117 depois de Cristo.
Então, a Espanha, a Gália, que é a atual França, a Britânia, que é a atual Inglaterra e Gales, os Alpes, que envolvem atualmente a Suíça, a Áustria, Itália, sul da Alemanha, a Macedônia. Então, tudo isso chegou a pertencer ao Império Romano. Estão vendo aqui? Uma parte do Egito, não todo o Egito, uma parte do Egito, toda a Síria, Palestina, parte da Arábia, Grécia, veio tudo a pertencer ao Império Romano. Então, observe Os áudios estão abertos. Eu peço para alguém feche, por favor. Alguém deixou acidentalmente o áudio, senão eu vou fechar aqui do meu lado. Isso, não vou ter que fechar aqui do meu lado para não causar interferência. Então, vocês vejam o tamanho do Império Romano. Enorme, enorme, enorme. E quando Jesus nasce, aqui, ó, aqui, estão vendo aqui? Fazendo rodar o meu cursor, é onde é dominada a área onde o Império Romano. Por isso que Jesus nasce no momento que o Império Romano está no governo. Agora, deixa eu mostrar para vocês na Bíblia 2 traços da história do Império Romano que nos deixam de boca aberta. Como a Bíblia ela é fiel aos fatos. Embora a Bíblia não nos trazem datas exatas de acordo com a história, mas a Bíblia nos dá detalhes. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Agora nós vamos entrar num detalhe tanto da história como da geografia bíblica. Obviamente, né, a grande maioria desconhece esses detalhes. E é normal que, por desconhecer esses detalhes, é normalíssimo, vamos ter dificuldades na correta interpretação. Lucas capítulo 2, todos estão com as suas Bíblias abertas? Lucas capítulo 2, versículo 1. Todos estão com as Bíblias abertas? Todas? Maravilha. Muita atenção aqui no texto. E aconteceu naqueles dias que saía um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Versículo 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Até aqui, até o versículo de número 5. Versículo número 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Alguém sabe quem era este homem? César Augusto? Imperador de... Imperador. Imperador de quê? De onde? Do Império Romano. Do Império Romano. Mas qual a grande importância que assumiu esse imperador no cenário da história e até mesmo da geografia? Ele teve uma importância tremenda. Vamos lá. Alguém se lembra? Ou alguém já leu alguma coisa? Você não é obrigado a saber, obviamente. Se eu não me engano, foi ele que não achou culpa em Jesus? Dos fatos? Não. O irmão está confundindo com o governador Pôncio Pilatos. Não, mas ele enviou pro... Mas quem exatamente proferiu essas palavras não foi o imperador romano, foi o governador Pôncio Pilatos. A minha pergunta é, qual a importância no cenário histórico deste imperador que estamos fazendo menção aqui no texto bíblico? Alguém se lembra ou alguém já leu? Você não é obrigado a saber, claro, obviamente. Não foi Botafogo em Roma? Não. Esse foi Nero. O irmão lembrei. Jogou a história. O templo de Israel. Não, o irmão deu uma volta bem violenta para trás. Não. Anote aí. César Augusto foi o primeiro imperador romano. O primeiro imperador romano. Poucas pessoas sabem disso, obviamente. Agora, preste muita atenção no que eu vou dizer. O nome César aí não é um nome próprio, masculino. César, irmão César, tio César, não. Isso aqui é um título no latim, César. Se escreve igualzinho como César, mas se pronuncia César.
quer dizer imperador. Foi o primeiro imperador romano. E Augusto foi o seu nome, também conhecido como Otaviano, Augustus, Germânicos, Quirínios, Ibastus, Centrestus, Alexandrinos, Verniáticos. Esse era o nome completo dele. Que é esse pastor, como é que você dá? Bom, eu estudei história, né? Eu sou formado em história geral, então você é obrigado a memorizar todos esses nomes ao longo da vida. Então anote aí. Este foi então o primeiro imperador romano. Ele governou de 27 antes de Cristo e morreu em 14 depois de Cristo. Mas olha como a texto bíblico é fiel à história e à geografia bíblica. Versículo 2. Este primeiro alistamento foi sendo Quirino presidente da Síria. A palavra presidente aí é para os búteros, quer dizer superintendente ou governador. Interessante, no grego. Isso quer dizer que, quando aconteceu esse alistamento, Quirino era o presidente ou governador da Síria. Quando você estuda a história, você vai descobrir algo fantástico, que Quirino ele foi governador de 7 a 4 antes de Cristo. Isso quer dizer, este é o último ano de governo de Quirino, quando, segundo a história, ele lança, por ordem do imperador, o alistamento de todos os residentes daquela região do Império Romano. E olha o que acontece, olha o versículo 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Era o censo, era o recenseamento que o Império Romano fazia a cada 20 anos. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Perceberam, então? Então, José... Pastor, o texto explicando que ele era o primeiro e eu indo lá na frente. É bem interessante isso, né? É Muito bem interessante. interessante. Muito, porque isso aqui é um aspecto histórico, que muitos de nós, por não lermos o texto e o contexto, desprezamos ou ignoramos. Muitíssimo interessante. Então, aqui nós descobrimos que Belém é a cidade de nascimento de Jesus, na verdade, Nazaré, a cidade de criação, e que no alistamento, José e Maria foram obrigados a voltarem para onde? Para Belém, para fazerem o alistamento, né? Porque foi em Belém aonde que Jesus nasceria. Ele não nasceu ainda, estão percebendo? Jesus ainda não nasceu em Belém, mas é porque a casa de José e a casa de Maria estavam estabelecidos aonde? Em Belém. Então a profecia tinha que se cumprir aonde? Literalmente em Belém. Isso é lindo, gente? Demais. Vamos ao capítulo 3 de Lucas. No capítulo 3 de Lucas, a história dá um salto no futuro. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca de Tureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, versículo 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Preste atenção aqui, gente, isso aqui tem uma revelação histórico-geográfica monstruosa. Quem é este elemento, esse indivíduo que a Bíblia que menciona em Lucas 3:1, Tibério César? Quem vocês imaginam? Ele era o quê? Um general, um comandante? Ele era um tribuno? Ele era um chefe de da guarda pretoriana, um soldado romano? Quem ele era esse camarada? Tibério César. Imperador, pastor. Imperador? Imperador. Qual a importância desse imperador no cenário histórico? Augusto César, ou César Augusto, foi o primeiro imperador. E este? Ele teve uma importância muito grande. E esse aí que foi ter com Jesus, que Jesus foi ter com ele também? Não, Não foi esse, não? não. Que Pôncio Pilatos enviou ele? Não, o irmão está criando uma pequena confusãozinha, eu vou explicar o porquê. É que o irmão não está lendo o texto dentro do contexto. O texto isolado dá a entender, mas o texto no contexto muda tudo. Alguém sabe quem foi esse indivíduo, Tibério César? A irmã Lúcia já lançou, né? Ele foi um imperador, mas qual a importância desse imperador?
Anote aí. Tibério César foi o segundo imperador romano. O segundo imperador romano e foi tio de Calígula. Ok. Tibério César começou a reinar em 14 depois de Cristo e terminou seu reinado em 29. Olha que interessante isso. Então ele termina o seu reinado em 29, quando exatamente Jesus está se preparando para entrar no ministério e ser batizado no Rio Jordão. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia. Então, vamos lá. O texto de Lucas 2 está falando do nascimento de Jesus. Abril do ano 4 antes de Cristo. Foi exatamente quando ocorreu este alistamento, sendo Quirino presidente da Síria. Lucas 2:2. Mas anos depois, nós estamos vendo que Tibério César, o segundo imperador romano, no ano 15 do seu reinado. O ano aqui é o ano 29. E esse é o ano 29 que indica o quê? Quando Jesus já está entrando no cenário para iniciar o seu ministério. E aí você vê a descrição histórica, né? Pôncio Pilatos era presidente, ou era governador da Judéia. Herodes, né? Herodes Antipas, era o tetrarca da Galileia. Seu irmão Herodes Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites. Olha o versículo 2. Anás e Caifás, sumos sacerdotes, anote aí. Era impossível e incomum Israel ter 2 sumos sacerdotes. Era impossível e incomum. O normal era Israel ter um sumo sacerdote. Mas por que isso? 2. Por causa da influência da corrupção do sistema paganista que já estava dominando o judaísmo. Ou seja, o Império Romano se entranhou de tal maneira nos usos e costumes da nação de Israel que nós vemos um desvio na visão religiosa, na visão tradicional do judaísmo. Sempre existiram um único sumo sacerdote. E essa é a primeira vez na história que Israel tem 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Sim, irmã Darlete. Pastor, Sim, pastora. Pastor, uma pergunta aqui. Herodes, esse Herodes que foi que mandou procurar as crianças para matar quando Jesus nasceu? Não, esse foi Herodes o Grande, que está narrado lá em Mateus capítulo 2 e capítulo 3. Esse é o filho dele, Herodes Antipas. Existiram 5 Herodes na história bíblica, 5. Então esse é o segundo, Herodes Antipas. Aí vem o Filipe, você leu aqui, Filipe, esse é Herodes Filipe. Teve Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II e Herodes Arquelau. Isso causa uma dificuldade enorme, mas quando a gente vai aos pouquinhos, a gente vai identificando. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Estão vendo esse mapa? Então, esse aqui é o Império Romano. Já tiveram uma noção, então, toda essa parte em violeta é a área de dominação, como foi o Império Romano. Estão vendo agora esse outro mapa? Digam sinceramente, este mapa e este tem alguma semelhança? Ó. Este mapa e este tem alguma semelhança? Sim ou não? Sim, são mesmos. Mapa. Não são os mesmos, preste atenção. Não são os mesmos, é uma parte está dentro da outra. Ah, perfeito. Uma parte está dentro da outra. Então, eles são semelhantes, eles não são iguais. Estão vendo aqui, ó? Eles não são iguais, são bastante semelhantes. Este é o mapa do Império Romano. E este é o mapa do mundo antigo. E dentro deste mapa também está o mundo bíblico. Pastor, que confusão. Então, este, ó, tá vendo aqui o tamanho do retângulo? Ele inclui o Império Romano, tá vendo lá? E inclui o mundo bíblico. E o mundo bíblico, ele só pega essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Ele não inclui a França. Ele inclui a Espanha, não inclui Portugal, inclui a Itália, e inclui só um pedacinho da África e o pedaço que vai até a Mesopotâmia e a Ásia Menor. Então, este mapa aqui chamamos de mundo
antigo, não é? Que ele dá uma visão do Império Romano e do mundo bíblico. Vamos lá. Esse é o mundo do Antigo Testamento. Olha que tremendo. Ó. Para efeito histórico, Ur dos Caldeus, segundo alguns historiadores, fazia parte da Mesopotâmia, mas isso é para efeitos de referência, porque, na verdade, Arã, Nínive, Assur, Mari e Susã eram as autênticas cidades mesopotâmicas. O senhor mandou no nosso e-mail isso aí? Está tudo aí. É só conferir. Está tudo aí. Quando nós falamos de Mesopotâmia, falamos de entre rios. Estão me acompanhando? Tigre e o Eufrates. Ur, por uma questão de estratégia geográfica, não está dentro da Mesopotâmia. Ele está fora. Ainda que está aqui, para efeito de referência geográfica, mas para efeito de interpretação bíblica, essas são as cidades da Mesopotâmia, porque elas têm que estar entre os dois rios, tá? Assur, Nínive, Arã, Mari e Babilônia. Olha o rio Tigre aqui, o Tigre e o Eufrates. E aqui, o Golfo Pérsico. Procurem ter essa visão. O Golfo Pérsico está aqui, onde desembocam os dois rios, o Tigre e o Eufrates, Mar Cáspio, Mar Negro, Mar Mediterrâneo. Como a Bíblia chama de Mar Mediterrâneo? Alguém se lembra? Na Bíblia você não vai encontrar Mar Mediterrâneo. Você não vai encontrar. Mar Grande. Mar Grande. Excelente. Mar Grande. A Bíblia também não vai falar Mar Morto. Vai falar um outro nome. Alguém se lembra? A Bíblia você não vai encontrar a expressão Mar Morto. Vai dar outro nome. Mar Salgado? Mar Salgado. Pastora Darlete está na unção, rapaz. Mar Salgado. Pastor, mas existe mais 4 nomes também para esse mar. Tem esse conhecido como Mar de Ló. Tem mais 3. Mas a Bíblia faz menção em 76% o nome Mar Salgado. 76%. Concordo 100% com os demais nomes. Mas a frequência bíblica dos nomes mais recai sobre Mar Salgado. Corretíssimo, irmã Elton. Porém, temos que ressaltar também a frequência. Gente, então este aqui é o mapa do mundo do Antigo Testamento. Pega o Egito, Líbia, aqui é Midian. Lembram de Midian? Que importância Midian teve no cenário bíblico lá atrás, bem lá atrás no passado? Quando Moisés teve um encontro com Deus na sarça. Isto. Na verdade, Moisés fugiu, para Midian e ali conheceu a sua esposa. Como se chamava a esposa? Zípora. Quem era o seu pai? Me deu um branco hoje. Qual o nome do pai de Zípora? Jetro. Ele tinha um outro nome. Alguém se lembra do outro nome de Jetro? Eu quero dar 75 pontos, quem se lembrar o outro nome de Jetro na Bíblia. Eu estou aqui com a caneta já aberta para dar 75. Vamos lá. Jesus da glória, não. Eu quero distribuir ponto. A Bíblia fala que Jetro tinha um outro nome. Você não é obrigado a saber, é óbvio. Aqui é geografia, mas se você souber, você ganha 75 para você sair daqui sorrindo. Vamos lá, gente. Eu sei que irmão Abissai sabe. É a pergunta mais difícil, pastor. Não, irmão Abissai falar. Irmão Abissai está numa meditação lá, daqui a pouco vai fluir a unção. Estou tentando lembrar, pastor. Sei, mas saiu da mente agora. Não, pastor Juarez, eu não acredito. Não faz isso. Eu sei. Eu achei no Google. Saiu da mente agora. Ok. Como saiu da mente? Meu Deus. Pastor. Leve o Google. O Google não funciona, gente. Tem que funcionar o Google da testa, o Google daqui. O senhor deu tempo para pesquisar, ué? Mas vocês... Reuel. Mas vocês foram no Google, aí não foram honestos o suficiente.
Vocês já entregaram o ouro ao bandido. Não, eu falei porque me lembrei. Viu? Ah, lembrou. Então eu dou 50 para o pastor. Não fui Porque Google, não. Nem com o telefone eu estou aqui. O telefone tá eu carregando acredito hoje. na honestidade. Então eu dou Mas, 50. ô pastor, nós ia sermos honestos, nós ia confessar o crime. E eu confessar que coisa boa. E quem confessa o crime e deixa, Deus perdoa. Isso é bom. Reuel. Anote aí, né? São detalhezinhos interessantes. Vejam bem, meus irmãos. Deixa eu mostrar só esse mapa e depois nós vamos passar por os exercícios. Porque a nossa provinha ela vai ser uma combinação da seguinte forma. Todos esses mapas que eu estou enviando para vocês é para a gente ter a visão panorâmica dos acontecimentos, termos a familiarização, mas preste muita atenção. A gente só vai trabalhar com um mapa só. Deixa aqui eu dar um exemplo para vocês, me permita. Deixa eu sair aqui. Vou fazer isso na próxima aula que vai ficar mais produtivo. Ó. A prova ela vai ser desse jeito. Eu vou apresentar um mapa. Vai estar numerado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer esse teste agora, rapidinho. Vamos lá. Bem rapidinho. Não vai comprometer nenhum de vocês. Número 8. O que seria aqui no número 8? Sem olhar para o mapa, olhando para os meus lindos olhos azuis. Olhando para os meus lindos olhos azuis. Você não é obrigado a saber. Consegue olhar para os meus olhos azuis? Hein? Espanha? Não. Itália. Número 6. O que seria aqui o número 6? O Egito? Não, número 6, ó. Roma? Não. Mar Mediterrâneo ou Mar Grande. Número 5. O que seria aqui? Nós falamos agorinha. Número 5. Península do Egito? Não. Britânia? Não. Mar Negro. Negro. Número 4. Falamos aqui agorinha. Mar da Galileia. Mar Cáspio. Irmão aumentou muito o Mar da Galileia. Mar Cáspio. Número 1. Número 1. Ó, número 1. O que é aqui o número 1? Número 1. Tá vendo aqui? Síria e Mesopotâmia. Não. Jordão? Mesopotâmia. Não. Síria e Mesopotâmia se eu colocasse aqui no meio. Número 1 está do lado de fora, está do lado direito. O que é o lado direito? Eufrates? Não, é o Tigre. Nilo? É o Tigre. O Tigre. Procure ter isso na mente. O rio Tigre está à direita. O Eufrates está à esquerda. Anotou? À direita está o Tigre. Agora, esse aqui é o Eufrates. Ó. Tigre, número 1. Eufrates, número 2. Número 3. Mar Morto. Vermelho. Não. Golfo Vermelho. Pérsico. Golfo Pérsico. Ur dos Caldeus está aqui, ó, na pontinha. Eu falei para vocês agorinha. Vê como é importante a gente visualizar. Número 10. O que é o número 10? Aí o Mar Vermelho. Aí está certíssimo. É o Mar Vermelho. Número 7. Rio Nilo. Rio Nilo. Foi muito difícil a gente localizar, sim ou não? Foi. Não. Só estudar, né? Ah, tá aí o segredo. Se você começar isto, ler, visualizar e associar. Toma-se tempo? Toma tempo. Por isso que a gente dobrou o tempo da administração dessa matéria, que a gente vai trabalhar bastante agora com leitura, conferência no texto bíblico, visualização e associação. A gente fazendo isso, ó, visualizar, ler, conferir, encaixar, vai se tornar, ó, facinho. Deixa eu mostrar rapidinho a outra para a gente corrigir os exercícios. Eu quero corrigir os exercícios com vocês. Que mapa é esse? Todos estão enxergando esse mapa? Esse é Israel antigo. É um mapa da Palestina, pastor? Ou Palestina, ou Jerusalém. Não, preste atenção.
Tá certo. Mapa da Palestina, também conhecido como... Esqueci, o antigo eu esqueci. Canaã ou Terra Prometida. Não. Antigo Testamento chama-se Canaã ou Terra Prometida. Novo Testamento chama-se Palestina. Vamos rapidinho isso aqui. Vamos rapidinho isso aqui. Número 1. O que é aqui? Acho que é Galileia. Não. Ó, tá aqui na pontinha. Vocês estão vendo aqui? Essa cabecinha aqui, ó. Número 1. Tem uma... Monte Carmelo? Monte Carmelo. Monte Carmelo. 10, aqui embaixo. Alguém se lembra? 10, aqui embaixo. Faixa de Gaza? Gaza, cidade de Gaza. Aqui é fácil, gente, número 2. Mas aqui é fácil demais. Papai do Mar da Galileia. Não, tá de cabeça para baixo, mano. Jericó, pastor. É Jericó. Mar Morto. Mar Morto. Mar Morto. Mar Morto. Mar da Galileia tá aqui, ó, 3. Temos que ter cuidado. Vamos lá. Eu tenho que visualizar isso. Isso. Número 6. Ó, o número 6, para você ver, ele ó, vai lá em cima. Ó. Jordão. Jordão, excelente. Rio Jordão. Número 9 é lá em cima. Lá em cima. Jericó. Não, como é que o irmão consegue? Monte Hermon. Monte Hermon, excelente. Aqui, 7. A gente não está vendo direito, não, mas você lá no fundo do Mar Morto tinha uma região. Rio Nilo? Não, é uma região desértica, lá no fundo do Mar Morto. Edom? Edom. E aqui, no número 8. Rio Arnon? Ou a região de Moabe. Perceberam que quando a gente visualiza os mapas, vem à mente, é tudo uma questão, a gente vai trabalhar bastante nisso, fique tranquilo. Só estou fazendo esses raros. Próxima semana eu vou passar mais mapinhas, por isso eu sugiro que os mapas que eu enviei para vocês, por gentileza, preste atenção, os mapas que eu enviei para vocês, não é para um enfeite, para um adorno, tira um tempinho durante a semana para visualizar todos eles. Tira um tempinho. Eu mandei vários mapas, vai valer a pena. Procura pegar o texto da apostila e localizar o que o texto da apostila fala. Por exemplo, hoje teríamos que entrar na apostila para falar sobre o Rio Jordão. Vou falar sobre o Rio Jordão na próxima aula. Aí vou trazer vários mapas do Rio Jordão, dos seus afluentes, entendeu? Mas você já pode se antecipar olhando para os vários mapas que eu enviei, né? Eu tenho certeza que você vai ver de 2 a 3 mapinhas dentro desse conjunto que eu enviei a vocês sobre o Rio Jordão. Dos exercícios da apostila, porque já são 10 para as 10, eu não quero avançar muito no horário. Aonde nós paramos? Em que bloco nós paramos? Bloco 2. Vamos só então corrigir o bloco 3. Só o bloco 3. Para não ficar muito tarde. Não, a gente não corrigiu o bloco 2. O senhor não deu a resposta do bloco 2. Não corrigiu o bloco 2, tem certeza? Porque nós escolhemos, pastor, a prova em mapa. Então, é por isso. Okay. A gente está sem a resposta. Vamos trabalhar da seguinte maneira, então. A prova ela vai ter dos vários mapas, preste atenção, dos vários mapas, para não ficar uma coisa só em mapa. Dos vários mapas, preste atenção que eu vou dizer, dos vários mapas, eu vou separar 2. Preste atenção, 2. E de 2 só vai aparecer um na prova. Estão me entendendo? Dos vários mapas que nós estamos estudando, aí eu vou dizer para vocês, fiquem focados só nesses 2. Só nesses 2. Nós podemos aqui visualizar 20 mapas. 20. Mas eu vou dizer para vocês, fiquem focados só em 2. Quantos estão me entendendo? 2. E de 2 vai aparecer 1 na prova. Mas vai aparecer 7 perguntinhas aqui. Só 7. Então, um mapa mais 7 perguntinhas.
Então, essa é a razão que nós vamos, então, corrigir, porque com as 7 perguntinhas em um mapa, a gente vai ter o quê? Uma noção acima de 25%, que com 5 aulas não chegaríamos nem a 10%. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Com 5 aulas, nem 10% de noção de geografia bíblica teríamos. Isso seria triste, né? Chegarmos com 5 aulas com 10%, Jesus da glória. Aí, a nossa escola, diante de outras escolas, seria considerada o quê? Uma escola muito fraca, uma escola muito irresponsável. Nós não queremos ser a escola perfeita e nem a melhor, mas queremos ser a escola que quer dar a vocês uma base, ainda que seja uma base, mas a gente vai fazer isso aqui, ó, para dar a você esta base. E ao final de 10 aulas de geografia bíblica, pelo menos 25%, que já é uma boa base, vocês já vão ter. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, gente? E quantos estão percebendo que a geografia ela é uma chave de grande importância para darmos a correta interpretação ao que lemos na Bíblia? Quantos estão entendendo isso, gente? Veja como é importante. Até então, talvez, é um pouco natural. Nós não dávamos nenhum tipo de valorização a essa matéria, porque é natural, não conhecíamos, não é verdade? Quando você não conhece algo, é natural que você não vai valorizar. Mas depois que você começa a conhecer, a valorização muda da água para o vinho. E você é até tido como um catedrático quando fala do assunto. Pô, irmã Nalu, falando de geografia bíblica, essa aí é uma doutora em teologia. Ela vai chegar lá, se Deus quiser, ela está correndo para isso, né? Porém, se você observar bem, a grande maioria dos nossos irmãos em Cristo não tem uma dificuldade muito grande. Já são 5:10. Eu vou deixar então para a próxima aula, vai ficar muito difícil. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer então os exercícios do bloco 2. A gente corrige então na próxima aula, que vai ficar muito tarde. Eu não quero avançar no horário, porque eu sei que muitos de vocês têm que acordar cedo, têm que trabalhar cedo. Se a gente começar a corrigir, a gente vai sair daqui depois de 10h15 e não é negócio, não é legal. E alguns de vocês estão muito cansados, tá bom? Então, para a próxima aula, próxima quinta-feira, permitindo Deus, dia 28, vamos então corrigir o bloco 2, tá? Não esquece, o bloco 2. Terça-feira, né, pastor? Terça-feira, desculpe, terça-feira, dia 28. 28, ainda estou ligado, dia 28. Dia 28 de dezembro, então vamos corrigir o bloco 2, só o bloco 2, e aí voltamos com os mesmos mapas que eu mandei para vocês. Por favor, tome um tempinho durante a semana para visualizar os 2 bloquinhos de mapas que eu enviei para vocês, tá? Que agora a gente vai trabalhar, ó, bastante forte em cima deles. Irmão Wilson está viajando daqui a pouco, vamos então estar em oração pelo irmão Wilson. Tem muita gente aproveitando, né, esse feriado, que é a boa mão de Deus. Irmã pastora Marissa está na estrada, né? Parece que eles vêm aqui para a Flórida. Espero que eles possam, quem sabe, ter um tempinho para nos visitar aqui. Eu, na quinta-feira, saio para a casa do meu cunhado aqui em Tampa. Nós vamos passar o Natal com eles, né? Vamos ficar lá quinta, sexta e sábado, só volto para casa domingo. Nós vamos aqui orar a Deus agradecendo. Irmãos, deixa eu fazer uma perguntinha. Essa aula de hoje valeu alguma coisinha? Alguma coisinha pequenininha, valeu? Valeu? Se valeu, a honra, a glória e o poder damos ao Senhor nosso Deus. Vamos então fazer uma oração, agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir ao nosso irmão Elton Ottoni, que está em uma cidade muito bonita, embora fria, nada comparada ao calor que estamos aqui, né? Hoje Glória a Deus. Choveu muito hoje aqui na área de Orlando. O calor está alto, está forte, mas choveu aqui muito. Está benção, está um frio gostoso. Graças a Deus a neve ainda não veio. Ainda não veio. Vamos estar orando para Deus segurar essa neve, né? Segurar essa neve. Para a alegria de vocês. Irmão Elton, então, vai estar nos agradecendo a Deus com a palavra de oração. Não se esqueça, então, deverzinho de casa, bloco 2 dos nossos exercícios. E aí voltamos com carga total, estudando os mapas. Nessa oração, vamos incluir nosso irmão Wilson, que estará viajando, e nossa irmã Ellen Marissa, que já está na estrada com a família. Irmão Elton, orando. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma noite abençoada na tua presença, aprendendo mais de ti, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada irmão que aqui se encontra, em nome de Jesus, ó Deus. E de igual modo, ó Deus, o nosso líder, pastor, mestre e instrutor, ó Pai, que o Senhor continua dando
esse ânimo e abundância, ó Deus, na Graças vida a Deus. dele, para que ele possa, ó Deus, exercer essa função com mais deliberalidade ou possível, ó Pai. Pai, também apresentamos o irmão que está viajando, que o Senhor venha abençoá-lo, curá-lo, abençoá-lo, ó Pai, nessa caminhada, e que ele venha ter uma semana de férias abençoadas. Abençoa também a irmã que se encontra enferma, que o Senhor venha curá-la, tocar, ó Deus, nas partes onde ela precisa, Senhor, e que ela venha receber nesta noite, ó Deus maravilhoso, um toque especial da Tua presença, e que venha ser curada e restaurada pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Boa viagem, irmão Wilson. Deus te abençoe. Nos vemos aqui na Flórida, dentro de alguns dias, com Café Covarde. Também, irmã Ellen Maressa, pastora Ellen e sua família também. Deus os abençoe. Ótimo final de semana. Feliz Natal. Nos vemos no dia 28, se Deus quiser. A paz do Senhor. Feliz Natal a todos. Sem neve, de preferência. Sem neve, pelo amor de Deus. Sem neve. A paz do Senhor a todos. Até a próxima vez. Obrigado, a paz.